Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana, esse é o meu canal e bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas experiências do primeiro semestre cursando Ciências Biológicas. Então, para quem não sabe, eu tô indo pro segundo ano de Biologia, bacharel, então eu vou pro terceiro semestre. E aqui eu vou gravar um pouquinho sobre como foram as minhas experiências, então as matérias, como foram as provas no primeiro semestre. E aí eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo falando como que foi a minha experiência no segundo semestre, então quais matérias e como que foi. Então, para começar o vídeo, caso vocês gostem, cliquem aqui no botão de gostei, também compartilhem com seus amigos, principalmente se vocês conhecem alguém que pretende fazer biologia ou que gosta muito do assunto e queira saber um pouco mais como funciona a faculdade. Também, se vocês gostarem desse vídeo e gostarem de outros vídeos do canal, se inscrevam. Eu também tenho uma conta lá no Instagram, que é lu.studyblur. Lá eu passo um pouquinho sobre o meu dia a dia, principalmente quando começarem as aulas, que agora eu tô de férias, então eu não tô tão ativa, mas quando voltarem minhas aulas eu volto com tudo, prometo. Então, vamos lá pro vídeo. Bom, aqui tá a minha cola, pra eu lembrar então das matérias e das minhas médias. E eu já vou adiantando que se você é aquela pessoa que é meio pirada, quer tirar só 10, a faculdade vai ser um pouco decepcionante pra você, ou até mesmo um pouco frustrante, porque é muito difícil tirar 10. Eu gosto de brincar que é muito mais fácil você tirar 9,9 do que 10, porque alguns professores não, mas muitos, eles tentam tirar pontinhos de qualquer canto da sua prova. Então, a prova dissertativa, você esqueceu de pôr uma coisinha que tinha que pôr. Eles vão lá e descontam. A prova objetiva, mas são 50 questões objetivas. Então, é bem difícil de tirar 10, mas mesmo assim vou mostrar que não é impossível. Então, vamos lá. A primeira matéria que eu tive foi Extensão Universitária, Conceitos e Fundamentos. Anatomia Geral e Comparada, Física Aplicada à Biologia, Biologia Celular Molecular, Sistemática Biológica, Química Geral, Geologia, Introdução à Biologia e Matemática. Então foram 9 matérias que eu tive no primeiro semestre e eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Bom, a primeira que eu vou falar um pouquinho é sobre extensão universitária. Então, essa matéria avalia 2 créditos. Para quem não sabe, pelo menos na Unesp, que é onde eu faço biologia, as matérias elas são divididas de acordo com créditos. Então, um crédito equivale a 15 horas. E essa matéria, então, tinha 30 horas totais no semestre. Bom, ela veio com um novo currículo, que é o currículo, acho que 2023 mesmo, de quando eu entrei, que é para trazer a extensão universitária para dentro da universidade. Antes já havia um grande pedido, do governo para as faculdades fazerem esses projetos de extensão, mas a partir do ano passado, desse ano, alguma coisa assim, isso vai se tornar obrigatório. Então, eu tenho um total de horas para cumprir até o final do meu curso de atividades de extensão. E atividades de extensão nada mais é do que atividades da universidade para ou com a sociedade. Então, por exemplo, vai ter um evento na faculdade e ele é aberto ao público, então isso já se configura como extensão. Essa matéria, no primeiro semestre, era para falar então da história dela, como que ela funciona, mostrar exemplos de atividades extensionistas lá da faculdade. E no segundo semestre, eu continuei tendo essa matéria e ela foi feita pra gente acompanhar alguma atividade extensionista durante o segundo semestre. Bom, eu não gostei muito dessa matéria. O meu professor é ótimo, mas, como eu disse, é uma matéria de 2 créditos, mas poderia ser facilmente uma matéria de 1 crédito, porque ele passou o primeiro semestre inteiro falando sobre as mesmas coisas. Então, metodologia, história da extensão, e são coisas bem rápidas de serem faladas. Então, no geral, eu acho que não precisava ser 2 créditos. Em compensação, eu gostava muito da didática desse professor. Ele sempre passava textos pra gente ir discutindo com outros colegas. Então, ele formava os grupos com gente que a gente não conhecia e a gente tinha que ir lá discutir para formar uma resposta e depois comentar com o resto da sala sobre a resposta que a gente achava que era certa. Então, essa matéria eu tive durante o ano inteiro, mas no primeiro semestre ela foi teórica e no segundo semestre ela foi prática.
No final disso, eu tive como média 9,8. Bom, a segunda matéria que eu tive foi anatomia, geral e comparada. Então, eu tive anatomia humana e anatomia animal. E como que funcionava? Minhas aulas de anatomia eram de terça-feira e era o dia inteiro de aula. Então, eu tinha 6 horas de aula, 2 horas na parte da manhã e 4 horas na parte da tarde. E como que era? Na parte da manhã, eu tinha a parte teórica sobre a anatomia do animal. E na parte da tarde, as 2 primeiras horas, eu tinha aula de anatomia humana. Então, a gente sempre ficava por sistemas. Então, vamos ver sistema digestório. Na parte da manhã, a gente via o sistema digestório de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos no geral. E aí, na parte da tarde, a gente via o sistema digestório só no humano. Aí as 2 outras horinhas, né, que faltam na parte da tarde, a gente tem as aulas práticas. Então a gente ia lá, ia nas peças, ia vendo. A gente recebia então um roteiro de estudos com as partes que a gente tinha que ir lá identificar. E a gente se montava em grupos, ia mesa por mesa, vendo as peças, identificando as partes que a gente precisava. Então a prova de anatomia foi sempre teórico-prática. Então a gente tinha uma prática de anatomia. Quem tem anatomia sabe como que é. Então a gente chegava numa mesa, tinha uma peça, na peça tinha os alfinetinhos pra gente ver qual parte que era. Só que ela era teórica junto. Então, um exemplo, no sistema reprodutor feminino das aves, a gente tinha lá uma galinha e nela a gente tinha vários alfinetinhos mostrando cada parte do sistema reprodutor dela. Aí na folha que a gente tinha que responder tava a estrutura apontada em A. Aí você tem que escrever o que estava apontado em A. É responsável por... Aí você tem que explicar o que ela era responsável. Então era assim nossas provas de anatomia. Eu tive 3 provas então de anatomia nesse semestre. A minha média final foi 9,4. E a minha matéria favorita do primeiro semestre. E eu gostava muito dos 2 professores que davam essa aula. Então a gente tinha a professora que dava parte de anatomia comparada e o professor que dava aula de anatomia humana. Então era isso. A terceira matéria, então, foi Física aplicada à Biologia. E essa matéria foi complicada porque o meu professor teve vários problemas ao longo do semestre. E por causa disso, foi muito simples. Eu quase não tive aula dessa matéria. E a nota dessa matéria foi dada a partir de um seminário e de uma prova. Só que a prova ela foi completamente baseada nos exercícios que ele foi passando durante o semestre. Então a gente chegou na prova e já sabia a resposta de tudo. E o seminário foi super tranquilo, a gente escolheu o tema que a gente queria, era um seminário de 1 hora, era bem comprido, mas como a gente tava em 4 pessoas por grupo, foi bem tranquilo. E eu tenho uma experiência bem extensa com seminários, por causa do meu ensino médio, era todo bimestre 2, 3 seminários, então cheguei na faculdade, foi um negócio bem mais tranquilo. E a minha nota final foi 9,4. E esse daqui foi um dos professores que eu falei lá do começo, que é difícil tirar 10. Então, qualquer coisinha ele tava lá descontando ponto. Então, você esqueceu de colocar uma coisinha assim, ele já ia lá e descontava, porque ele não queria ninguém com 10. Mesmo sabendo que a maioria das pessoas ficariam com 10 por causa da prova. Mas é isso, vai de professor para professor. Aí eu tive biologia celular e molecular. Isso é bem parecido com o que eu vi pelo menos no ensino médio. Então, o que é um lisossomo? O que é uma mitocôndria? Como que funciona uma mitocôndria? Quais são as modificações que uma membrana plasmática pode ter? Como que ocorre o transporte ativo e passivo? É bem pegada do ensino médio. Um pouquinho só mais aprofundado, mas se você teve um bom ensino médio ou fez um bom cursinho, provavelmente não vai mudar muito do que o que você já tinha visto. A única diferença era que eu tinha aula prática, então a gente ia lá no microscópio com as lâminas, ia vendo, identificando as coisas. E essa matéria eu tive 3 provas também. E todas as provas tinham uma parte prática e uma parte teórica. Então, a parte teórica, se eu não estiver enganado, das 3 provas era tudo objetiva, então xizinho. E eu lembro que isso me traumatizou um pouco, que a minha segunda prova tinha 30 questões objetivas, então era uma prova bem extensa.
E aí entra, né? Difícil de tirar 10 por causa disso, 30 questões. E a prova prática da segunda prova também foi um pouco traumatizante, porque a gente não esperava que a prova prática ia ser no microscópio, porque na primeira prova a gente teve a prática na prova, eram fotos e a gente escrevendo, na segunda a gente tinha o que tinha que identificar na prova e as lâminas todas embaralhadas, então a gente tinha que achar a lâmina certa e achar a estrutura certa, então foi mais complicadinho. Eu fui bem na prova prática, mas grande parte da sala não foi porque a gente não estava esperando isso. E tinha lâmina extra, foi uma confusão. E a minha média final foi 9,4 também. Bom, aí a gente tem sistemática biológica, que se você também fez um bom ensino médio ou um bom cursinho, você vai ter visto um pouco. Então, como que se vê um cladograma? Você viu toda a parte, tipo, grupo monofilético, grupo parafilético. Nisso, nosso professor foi falando, tipo, Pteridófitas não é um grupo monofilético, então não poderiam se chamar Pteridófitas. Répteis não é grupo monofilético, então não poderia ser chamado de répteis. Esse tipo de coisa. Era uma matéria de 4 créditos, mas eu acho que dava tranquilo ter sido 2 créditos. Então, ao invés de ter 4 horas semanais de aula, ter 2 horas semanais de aula. Mas o meu professor nessa matéria era um amor. Então, as provas dele eram fáceis e por causa disso eu tirei 10. E esse é o tipo de professor que era super bonzinho. Então, em vez de ele descontando ponto, ele ia tentando pegar o máximo de ponto possível. Porque eu não sei como que funciona os outros cursos, mas biologia, a gente tem 2 tipos de bolsa principal, tem a iniciação científica, então a gente tem PIBIC e FAPESP. Só que a FAPESP a gente não pode ter nenhuma reprova durante o nosso tempo de curso. E PIBIC, se eu não estiver enganado, só pode ter 30% de reprova. E eu tenho alguns professores que são mais bonzinhos, então eles vão tentando puxar ponto para o pessoal não ficar, pelo menos no exame dele, ficar com uma nota legal, porque eles querem que a gente pegue FAPESP, que tem um valor mais alto, e não só um valor mais alto de bolsa, mas também ela conta muito mais no currículo do que uma PIBIC. As duas são ótimas, mas os professores geralmente tentam fazer com que a gente pegue FAPESP. Então, na matéria dele, todo mundo ficou com uma nota ótima e realmente só reprovou quem não fez a prova. Aí eu tive Química Geral, bem parecido com a Química do ensino médio. Então, de novo, se você fez um bom ensino médio ou um bom cursinho, você ia bem nessa matéria. Só que o professor dessa matéria, ele percebeu que a sala não estava muito afim. E isso da sala não tá muito afim, não era só na matéria dele. Muitos alunos chegavam só para assinar a lista de presença e aí iam embora. Isso em muitas matérias, muitas aulas, porque biologia não é exatamente o curso tipo, de sonho de muita gente, então muitas pessoas entram lá porque tem uma nota de corte relativamente baixa. E aí as pessoas entram e ficam empurrando o curso com a barriga. E aí esse professor percebeu que as pessoas realmente não estavam muito afim da matéria dele e ele meio que chutou o balde. Então, muita gente foi super mal na primeira prova desse professor. Tipo, mais da metade da sala ficou com nota abaixo de 2. E isso foi culpa, em parte, sim, do professor, mas em parte culpa nossa também, né, de não estar ali tão afim de ter aula. Mas, no final, ele ajudou na segunda prova, já que muita gente foi super mal na primeira. Pra exatamente o pessoal não ficar muito de exame, né, e não ter nenhuma reprova na matéria. E eu fiquei com 9,2 de média final com ele. Bom, geologia é também uma das matérias favoritas que eu tive. Não exatamente por causa da matéria, porque eu nunca gostei muito de geografia. Eu gosto mais de geografia física do que de geopolítica, mas mesmo assim não é algo que eu gosto tanto. Mas o meu professor de geologia, ele é simplesmente um amor. E ele tem uma metodologia que eu particularmente gosto muito, que ele fazia a gente pensar para dar resposta para ele. Então ele não pegava o slide e ia passando na lousa. Ele falava, tá, vamos estudar hoje deriva continental. Mas por que isso aconteceu? Aí a gente tinha que pensar, a gente tinha que discutir com ele. E aí ele fazia a gente chegar numa conclusão, igual como se a gente fosse cientistas do século passado, tentando descobrir por que fósseis da Austrália são os mesmos fósseis do Brasil, sabe? Então,
Então ele fazia realmente a gente ir lá se indagar. E a prova dele também foi diferente. Ele ia passando questões toda semana pra gente ir resolvendo. E essas questões eram questões muito difíceis que a gente tinha que ir pesquisando. E a gente tinha que dar boas respostas, porque, como ele dizia, a gente tinha livro para pesquisar, a gente tinha internet para pesquisar. Então ele realmente ia tirando ponto de qualquer coisa. A gente tinha que dar uma resposta realmente bem completinha. E as aulas dele eram muito boas. E a minha média final foi 9,4. E geologia é bem aquela questão de ensino médio e cursinho, só que mais aprofundado, né? Então, tipos de rocha. A gente tem rocha sedimentar, rocha metamórfica. Então, como que elas surgem, como que o planeta surgiu, como que ele resfriou, formação de continentes, esse tipo de coisa. Aí eu tive matéria de introdução à biologia. Que eu saiba, essa é uma matéria só da Unesp. Que eu saiba, pode ter alguma coisa equivalente em outras faculdades. Mas introdução à biologia foi uma matéria de 2 créditos, bem curtinha, que a nossa professora ia falando sobre coisas que a gente ia vendo na faculdade. Então, como que a gente faz a matrícula para o próximo semestre? Como são os tipos de estágio que a gente pode fazer? Porque biologia tem 2 estágios. Então, a gente tem iniciação científica e a gente tem um estágio sobre instrumentais. Então, você aprende um tipo de técnica e faz um estágio com aquilo. Como que a gente cadastra nossas atividades extracurriculares no sistema da Unesp? Esse tipo de coisa. Então, não era uma matéria muito focada em biologia, mas uma matéria focada na universidade e como que a gente meio que ia se comportar diante dela. E não teve prova, então eu fiquei com 10 porque ela ia contando presença para dar nota, então as pessoas ficaram com notas boas. E a última matéria que eu tive foi matemática, que nada mais foi do que uma retomada de função, então função no primeiro grau, segundo grau, esse tipo de coisa. E matemática era basicamente cálculo 1, que é derivada integral. Eu tenho uma facilidade bem grande com exatas no geral, então eu não tive dificuldade em aprender derivada integral, principalmente porque no meu ensino médio o meu professor ele deu uma explicada meio por cima de derivada, porque a gente pediu. Então eu já tinha uma noção daquilo e eu achei fácil. Eu fiquei com 9,9 no boletim. Só que meio que o pessoal pegou birra dele, com toda razão, pra ser sincera. E ele não explicava muito bem a matéria. Então muita gente acabou tendo dificuldade. Mas assim, mesmo que você tenha dificuldade em matemática, cálculo 1 não é tão difícil. Você só tem que achar. Você só tem que pegar a manha do processo. Então, como que eu faço para fazer a regra do tombo? Que é praticamente isso, derivada. Integral é o processo inverso, então não é tão difícil assim. Mas quando você tem um professor que a sala não gosta e ele percebe isso, ele acaba que não gosta da sala também, só vai dificultar o processo. Então as provas dele não eram tão fáceis assim. E muita gente acabou indo mal, mas faz parte. Principalmente porque, como eu disse, a gente pegou birra dele e ele pegou a birra da gente, então as provas não eram fáceis. Então, bom, isso foi basicamente um resumão do meu primeiro semestre de biologia. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só colocar aqui nos comentários. Eu espero ter conseguido dar um panorama geral de como que é o primeiro semestre. Agora no começo, no primeiro semestre e também no segundo, a gente acaba tendo muitas matérias que são básicas. Então, a gente realmente tem uma base consolidada para poder ver matérias mais difíceis. Então, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.